Pode parecer senso comum, porque é um pouco, na minha opinião. Mas uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, quem tem essa de sempre agradar os outros, sempre tem muita dificuldade em desagradar. E eu entendo, eu também tinha. Então tu tem que fazer as coisas como um exercício aos poucos, na minha opinião, ajuda muito. Que é, cara, é tu falar que tu não quer fazer algo e não justificar. É natural que quando a gente vai falar alguma coisa, tipo assim, vamos comigo lá no mercado? Pô, não. Por quê? Automaticamente tu já vai pra... Inventar uma desculpa. Não, porque eu tenho que terminar minha lição de casa. Ai, não, porque... eu combinei de fazer não sei o que com não sei quem, não sei o que. Você pode só virar e falar. E óbvio, isso não vale pra responsabilidades. Ou me comprometi a ajudar alguém com isso. Ou, pô, minha mãe vai no mercado e precisa da minha ajuda pra trazer compra. Mas do tipo, queria muito ir no shopping, dar uma banda. Quer ir no shopping comigo? Não. Por quê? Porque eu não tô com vontade. Você vai ser chamado de... Ai, que grosso. Ai, que não sei o que. Ai, meu Deus. E você vai sair como vilão da história. E é muito ruim lidar com isso. Eu sei porque me incomodava. Isso começou numa época que eu não queria. Minha família é toda de Santos, basicamente. E tinha final de semana que eu já adulto, tá? Eu já na faculdade. Eu não queria mais descer o tempo todo pra Santos. Porque eu queria no final de semana sair com os meus amigos. Entendeu? Ir pra um barzinho, ir pra uma festa, ir jogar um futebol, ir pra um churrasco e fazer as coisas. E no começo era do tipo... Nossa, mas como você não vai? Tem que ir. Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. No começo tu começa com uma desculpinha aqui, depois vai só, pô, não tô com vontade, etc e tal. Faz parte, mas quando tu treina aos pouquinhos, ser o chato de vez em quando, eventualmente tu acostuma. E assim, também tem uma coisa, né? Porque isso aí a gente tá falando muito também de família. Mas eu acho que do mesmo jeito que tu quer poder ser honesto em falar, putz, eu não tô afim de ir, tu também não pode ficar puto com a pessoa se ela virar pra ti e falar, ai, puta, eu não tô muito afim de ir, entendeu? Tipo assim, também não dá pra eu cobrar do Jean que ele sempre vá comigo e depois eu virar pra ele e falar, ai, não tô muito afim de ir. Então, acho que a gente também tem que acertar esse equilíbrio na vida. Não é porque eu não tô afim de ir que eu também não vou nunca. Às vezes a gente vai, ok. Mas tem vezes que tu só fala assim, putz, não tô afim. E tá tudo certo, e as pessoas têm que entender isso. Tipo, pra mim, gente, eu prezo muito as amizades que eu tenho na minha vida, que eu tenho intimidade pra falar assim, ai, gente... tô cansada, estou com preguiça. Vamos marcar pra daqui uma semana pra gente se ver? Ai, vamos. Então, ótimo. Beleza. Pra mim, esse é o nível de intimidade que tu tem, de entendimento que tu tem com a pessoa. Porque lá em Manaus, eu não sei como tá hoje, tá? Mas na época que a gente morava em Manaus, a gente era bem mais nova. Mas assim, era um absurdo tu falar que não queria ir pra algum lugar. E eu não estou falando só de família. Eu tô falando geral. É tipo, a gente tá indo sair pra comer alguma coisa, vamos? Eu tinha que inventar uma desculpa se eu não quisesse ir. Eu não podia simplesmente falar, gente, não, tô meio cansada, tô com preguiça, não vou não. Era tipo assim, não, porque eu vou ter que fazer tal coisa com a minha mãe. Pô, não vai dar pra ir. Era não vai dar e não quero ir. Então tem essa grande diferença também de você saber ouvir quando alguém te fala isso. Mas ó, eu vi alguns comentários que eu tava falando, eu tenho duas coisas a pontuar. Uma delas é, eu vi que falaram, pô, eu tenho muita dificuldade em sair de vilão da história. Pô, eu não gosto, porque aí eu fico saindo de vilão, etc e tal. Você sempre vai ser o vilão da história de alguém. Várias histórias ao longo da sua vida. Porque tu acha que quando se eu e a Thaísa brigássemos, tu acha que pra Jéssica eu não ia ser o vilão? E pro meu irmão, a Thaísa não ia ser a vilã? Porque cada um vai contar a história com o seu viés. Então assim, tu não quis ir pra uma festa. Aí vamos supor, tá? Tu não quis ir pra uma festa da tua prima. E aí tu falou pra tua mãe, pô, mãe, eu não tô com vontade de ir, eu tô cansado, tive uma semana dura de trabalho, quero ficar em casa. Dependendo de como a tua mãe conta pra tua prima de porque tu não foi, tu sai de vilã. Gente, eu já saí de vilã em história que não tem nada a ver comigo. Então assim, e você sempre vai ser o vilão da história de alguém. Toda história tem, como diz aquele ditado, né? A história sempre tem três histórias, né? Sempre três tem lados, o teu, o meu e o que meu e a aconteceu. verdade. Então assim, você sempre vai ser vilão. Mas eu não queria. Mas tu vai. Então assim, já que é pra ser, pelo menos que tu viva a vida de uma forma agradável. Mas também não vire a pessoa. Que assume esse lugar de vilã e... tu não precisa ser debochado, negando o negócio. E tu também não pode... E assim, e a vida adulta? Não tô falando isso pra você que é adolescente, jovem e tal. A vida adulta é fazer coisas que a gente não quer às vezes também. Sim, beleza. Às vezes você só não quer ir e você não vai. Tudo bem, porque você pode. Mas às vezes na vida tu vai ter que fazer coisas que tu não quer. Puta, eu não queria ir. Pô, atravessar a cidade pra ir no aniversário de fulana. Pô, mas tu não gosta pra porra de fulana? Cara, tu tem que ir, faz parte. A vida adulta é isso. Ninguém acorda feliz numa segunda-feira, 5h30 da manhã pra ir trabalhar. Pegar 1h30 de ônibus pra ir pro teu trabalho. Mas faz parte da vida. E
vou ao segundo ponto. Pra mim já é um rolê mais à frente. Se você já tá de boa, eu já falo não tranquilo, imponho meus limites, imponho minhas vontades de forma razoável, obviamente, não seja um chato, não um extremista. Seja um babaca. A gente reage muito aos babacas, não seja um deles. Eu sou muito a favor, porque eu vi gente falando, porque tem gente que é grosseiro, que fica pedindo justificativa pra coisa que não tem nada a ver, tipo, nossa, por que você cortou o cabelo? Porque você quis. Eu sou um grande defensor, obviamente isso não se aplica a situações de trabalho, porque, ou situações de autoridade que tu pode se ferrar, tipo, sei lá, meter por um professor. Na vida normal, num jantar de família, vai. Ou nos teus amigos, devolva a grosseria com grosseria. Devolva um incômodo. Exato, incômodo. Tua tia chega lá e fala, nossa, seu cabelo ficou horroroso desse jeito. Falei, a senhora que é uma velha amargurada, tia. Pronto, ela vai ficar, meu Deus. É só os meus vídeos com a Jéssica do Natal, treinando minha irmã pro Natal. Depatada. Mano, devolva o incômodo. As pessoas que incomodam, cara, eu odeio esse tipo de gente. Odeio. É o jeitinho. Eu falo mesmo. Eu sou muito sincera. Normalmente, 99,9% das vezes, a pessoa é só pau no cu. Nem gosto de falar muito palavrão aqui na live e tal, mas ela é só pau no cu. Deixa eu ler o que a Bia mandou, que eu achei muito bom. Que a Bia falou, meus 2 centavos. Se você é pai e mãe e nunca foi chamado de chato pelo seu filho, você será. Se não for, tem alguma coisa errada. E digo mais, se não tiver gente, família ou não, sendo intrusa, tá errado. É exatamente isso. Gente, isso vai acontecer. Nossa, imagina quantas vezes meus pais já não foram vilões de coisas que eu queria fazer, que eu queria ir. Quando tu cresce, tu pô, eles estavam certos. Exato. Aí a gente cresce e fala assim, nossa, gente, mas que... Gente, eu com 13 anos, queria ir pro show do Chiclete com Banana lá em Manaus com as minhas amigas. Pô, Chiclete com as minhas amigas. Massa, tá? Foda, né? Mas enfim. Eu 13 anos. Se eu olhar uma foto minha com 13 anos, eu vou falar assim, minha nossa, eu não devia nem estar saindo de casa sozinha, quem dirá indo pro show, entendeu? E aí, a minha mãe, obviamente, não deixou, porque não ia ter um adulto responsável. Porque eu cheguei aí pra show na cidade, mas era tipo assim, a família da fulana vai. Aí ou vai várias amigas e uma mãe responsável. Exato. E a gente ia de camarote, então, tipo assim, ia ficar no camarote da família e tal. Aí, na época, eu fiquei chateada, porque eu queria ir pro show, entendeu? Olha que absurdo, né? Hoje em dia eu paro pra pensar e falo assim, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, então é lógico, a gente sempre vai ser vilã de alguma situação. Hoje em dia eu paro pra pensar que tem umas situações assim, gente, que eu fui colocada como vilã de uma situação específica por causa do meu casamento. E que, tipo assim, não tem nada a ver comigo. Mas eu até hoje sou colocada por uma parte ali da família e tal, como vilã. Não, como vilã da situação. Aí eu vou deixar de curtir, eu vou deixar de fazer as coisas que eu quero porque a outra pessoa se incomodou, que fique incomodada ela. Então, eu tô aqui feliz, vivendo minha vida. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem horas que tu tem que simplesmente aceitar que tu não tem controle de como a outra pessoa vai te enxergar. Eu tô em paz com o que eu fiz, eu tô em paz, tipo assim... Se a tua atitude tá dentro do teu código de ética e moral... Exato, que às vezes o código da pessoa também é meio errado. Mas aí tipo eu não tenho o assim, que fazer, eu não posso corrigir o código das pessoas, nem elas o meu. Mas pra mim é tipo assim, nossa, eu levei pra terapia, Jean, Jéssica, sabe, teve muita gente que viveu as situações junto comigo e que falou, não, pô, tu tá certa. Aí eu falei, então beleza, então ok. Que são pessoas que eu sei que se eu tivesse errada, me falariam, que tem isso também. Não dá pra ser igual o Neymar, que é rodeado de gente que passa pano pra tudo que ele faz, entendeu? E ele acha que tá certo, que dá parabéns pra ele quando ele trai namorada e pede desculpa no Instagram, porra, entendeu? Gente, estejam rodeadas de pessoas que são honestas contigo, entendeu? Enfim, então eu acho que é isso. Às vezes a gente tem que aceitar que a gente vai ser a chata, que a gente vai ser a vilã, e tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. E se você tem dificuldade, eu sei que tem gente que tem dificuldade em ser grossa, e eu entendo 100%. Porque às vezes o comentário merda veio da tua avó, veio da tua tia, veio da tua mãe. E aí eu também acho que não precisa ser grosseiro pra caramba. Sim. Porém, tem comentários que tu consegue devolver o incômodo. Então alguém fala assim, nossa, já engordou pra caramba, né? eu poderia ver assim, nossa, comentário desnecessário e comentário desnecessário invasivo, não. O que isso mudou na tua vida? Mano, na hora que tu fala isso, a pessoa, ela vai se surpreender. Porque quem fala essas coisas não tá acostumado a ouvir de volta. Não. Tu não precisa virar só, sei lá, mandar a pessoa merda, entendeu? Sim. Então você fala, nossa, comentário agressivo. Por isso que eu né? falei, tu responde gerando incômodo na pessoa também, não necessariamente tu vai responder sendo grosseira e tal. Inclusive eu tava vendo a live do Chá das Quatro, vocês com certeza sabem, né, o que é o Chá das Quatro, que é o podcast das maravilhosas, da minha irmã com as amigas maravilhosas, todo mundo lésbica ali. Elas estavam falando sobre isso porque trouxeram esse assunto. Do jeito que tu falou, achei engraçado. Trouxeram esse assunto porque ia ter a Páscoa ainda, né, agora já passou, mas ia ter a Páscoa e, normalmente a família se reúne e tal. E elas estavam falando sobre isso, tipo, se alguém falar algo desagradável, como que tu reage? E teve muito esse ponto de, puta, depende de quem fala. Se é aquele primo, vai tomar no c...
Entendeu? Agora, pô, se é uma avó, se é uma tia-avó, é outra lida, porque às vezes tu só fala assim, porra, essa pessoa nem vale a pena, sabe? Outra geração, outra cabeça, e não vai, lógico. E a avó de 85 não vai Exato. entender o contexto de pronome neutro. Não por vai, exemplo. entendeu? Pode até ter que seja. Deve ter umas que entendem, mas deve a maioria não vai conseguir entender. Exato. Então, tipo assim, às vezes a pessoa também, ela, sabe, ela só teve outra vida e aí tu passa um pano nesse sentido de não vale a pena, eu vou dar uma ignorada nisso aqui e é isso. Sempre com limite, tá? Mas tu Porque tem tem idoso também que se aproveita disso. Exato, tem que repreender sim. A pessoa pode não aprender e não entender, mas ela tem que ser repreendida sim. Mas enfim, mas é que tem idoso também que se aproveita disso pra não evoluir, né? Então, não faz questão nenhuma de aprender. Inclusive, falando em idoso, sabe o que eu vi? Kenny Ortega fez 75 anos. Nossa, ele tem tudo Tu isso. olha pra aquele homem e diz que ele tem 75 anos? Nunca, né? Tá super bem. Enfim, do nada. Mas é isso. Então, gente, eu era a pessoa assim que eu não respondia, eu não falava nada. A mamãe, quando ela brigava com a gente, a Jéssica sempre respondia, né? Porque, tipo assim, todas as vezes que a mamãe brigou com a gente, a mamãe tava certa? Não. Ela com certeza brigou com a gente em momentos que ela estava errada também. Só que a Jéssica peitava. E a Jéssica falava assim, não, mas eu não sei o que, não sei o que. E elas batiam boca, tal. Eu, calada, ficava, independente se estava certo, se estava errado, eu aqui, ó, engolia tudinho, aceitava, falava, é isso aí. Tô te expondo, irmã. Aceitava, falava, é isso aí, eu ficava caladinha. Então, no momento que eu comecei a responder, a mamãe também estranhou, entendeu? Aí a mamãe soltou tu tá convivendo muito com a Jéssica. Eu adulta já, gente. Adulta, morando em São Paulo já. Mas aí, hoje em dia, entendeu? Aí já é outra lida comigo, sabe? Já é mais normal. Então, também acontece essa transição, né? Tem aquele momento de impacto e depois vai se normalizando a situação. Então... é foda. Mas tem que ir aprendendo a lidar da melhor maneira. A gente é tipo uma panela de pressão. Quanto mais a gente vai guardando, vai enchendo, uma hora a gente explode de um jeito ou de outro. Exatamente. Eu era assim. Eu e a Jéssica, quando a gente ia pra porrada, que a gente era criança, era exatamente isso. Porque ela ficava me atazanando. E eu ficava assim, para. Eu ficava só, né? Para. Quando eu explodia, eu ia bater. E ela me atazanava com palavras. Eu reagia já como? Puta batendo. Mas eu tenho certeza que de vez em quando a Jéssica mereceu. É verdade.